Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Estamos hoje a tentar perceber se é possível ou não medir a felicidade. A nossa felicidade, a felicidade dos outros, a felicidade de um povo. Fala-se já do produto interno de felicidade. Será que vai substituir o PIB? Vamos falar sobre estas matérias ao longo desta nossa emissão. Os nossos convidados e parceiros já estão prontos para arrancar este tema, onde vamos contar também com a sua participação. Mas para já, notícias positivas com a autora Sara Rodi. Olá, Sara, muito obrigada. Estás aqui, parabéns. O teu primeiro romance histórico, Dona Estefânia, um trágico amor, uma relação de paixão e cumplicidade com Dom Pedro V. Nós já conhecíamos a tua obra noutra vertente, uma vertente mais virada para a infância, para a juventude, e agora decidiste também, diga-se passagem, olhar para uma jovem, não é? Dona Estefânia foi uma rainha coroada, uma jovem princesa coroada muito cedo e não teve um fim muito feliz, não é? Exato. Hoje, a propósito de felicidade, ela teve um destino trágico, como o próprio livro indica, o próprio título, mas eu acho que ainda assim, apesar de toda a tragédia que o livro conta, ela conseguiu descobrir a felicidade na sua vida e deixou-nos um hospital que tem dado felicidade a muita gente, o Hospital Dona Estefânia. Sem dúvida. E há tanta gente que passa pelo hospital que certamente não saberá quem é esta mulher, não é? Ela é uma das personagens esquecidas da nossa história e este livro pretende também isso, também contar um pouco quer da nossa história, do nosso hospital e também mostrar quem foi esta mulher que viveu só cá há 14 anos, mas que nos deixou algo muito importante. Com origem alemã, segundo creio, não é? Sim, portanto, na época em que a Alemanha ainda trazia coisas boas para Portugal. Estou a brincar, necessariamente. Estamos a falar de futebol, claro. E por isso, a primeira boa notícia tem a ver com o facto de existir, e nós já por aqui falamos sobre esta plataforma, uma plataforma cívica em defesa do Dona Estefânia. Esta foi uma corrida que decorreu no Dia da Mãe, bem a propósito, não é verdade? Mas há uma série de outras iniciativas. Sim, a Liga dos Amigos do Hospital Dona Estefânia, eles têm uma ação muito positiva no hospital, desenvolvem inúmeras ações. Esta foi uma delas, que reuniu um conjunto também de outras associações e instituições da sociedade civil. Estiveram presentes cerca de 4.000 pessoas, portanto, o que mostra, de facto, o empenho e o envolvimento de um conjunto de pessoas, avós, pais, filhos, portanto, pessoas ligadas ao hospital e outras que também se quiseram juntar e mostrar, de facto, como é importante esta atenção e este cuidado com os mais novos, um cuidado vocacionado para eles. Contudo, a segunda boa notícia tem a ver com o cuidado dos mais velhos. Exatamente. Numa zona que é necessariamente muito querida, a região de Évora, não é verdade? E há uma oferta, um projeto novo por parte da Cáritas de Évora a lançar um dispositivo de teleassistência portátil para combater o isolamento dos mais velhos. Exatamente. A Cáritas está a desenvolver este projeto na região de Évora, que está a ter um grande impacto, porque sendo o Alentejo uma região onde o isolamento é um dos problemas graves, isto está, de facto, a resolver um conjunto de situações, está a ter um enorme sucesso, porque as pessoas, através de um dispositivo que funciona quase como um relógio, têm um conjunto de botões que lhes permite não só pedir assistência quando é necessária, como também contactar as suas famílias, ou às vezes falar mesmo com alguém, só para uma palavra amiga. Exatamente. E é uma nota, no dia 30, já no próximo dia 30, vai haver o lançamento do teu livro, precisamente, da Dona Estefânia, na zona de Évora. Já me podes dizer exatamente o sítio? Sim, vai ser no Palácio da Manuela, às 5 horas. Com a nossa rainha, teria que ser um espaço assim, palácio, não é? sem dúvida. E eu já sei que vais oferecer parte da verba do teu livro a favor deste projeto. Exatamente. Portanto, foi em conjunto com a Esfera dos Livros e a Livraria Dom Pepe também, portanto, €1 de cada livro vendido nesse dia reverterá para este projeto e para outros que a Cáritas Diocesana está a desenvolver na Diocese de Évora. Muito bem, portanto aqui fica esta nota. Se no próximo dia 30 for assistir ao lançamento, aproveite para comprar aí o livro. Já sabe que vai estar a contribuir para este projeto de teleassistência e outros projetos da Cáritas de Évora. E para terminar, já que estávamos a falar da teleassistência, que parece ser uma resposta tecnológica ao isolamento, se bem que obviamente o toque humano
nunca é, não é? Exatamente, nunca é ultrapassado. Mas também através das novas tecnologias é possível cada vez mais difundir conhecimento e selecionaste uma série de notícias que têm a ver com, para já, um projeto que se chama A Nuvem do Conhecimento. Exatamente. Eu sou fã deste projeto, não é? É não, quase uma mini biblioteca Gutenberg, não é? Exatamente. Eles estão a desenvolver este projeto no Brasil para oferecer aos jovens um conjunto de 10 mil obras que eles podem consultar através do computador e também, portanto, via telemóvel e outros gadgets agora em moda. Porque não há dúvida que, apesar de eu ser da geração do livro físico, não é? Claro. E lhe dar essa importância, não há dúvida que a nossa geração, a última geração, é tecnológica, portanto, não podemos fugir disso. E, de facto, o Brasil está a lançar este projeto para chegar a um maior número de jovens e fomentar a leitura. Até um Plano Nacional de Leitura online. Exatamente. E nós também, que o nosso próprio Plano Nacional de Leitura também está a fazer um trabalho muito interessante, não só com o livro, mas também com todas essas plataformas que eu acho que são essenciais nos dias de hoje. E é curioso, também na perspectiva, há quem diga que os miúdos, por estarem mais ligados às novas tecnologias, leem menos, mas não é verdade. Pois não. Aliás, e o Plano Nacional de Leitura está a desenvolver um projeto, pronto, já há alguns anos, mas que se nota portanto, nota-se uma grande evolução nos nossos jovens. Eu vou muitas escolas por causa dos meus livros infantis e, de facto, nunca vi tantas crianças nas bibliotecas, nunca vi bibliotecas tão bem equipadas e isso eu acho que vai dar os seus frutos, porque está a desenvolver não só a criatividade, que é fundamental para qualquer área de trabalho, como também o espírito crítico, que é outra área muito importante sem dúvida, que nós temos de desenvolver nos nossos jovens. Sara, eu hoje não trouxe os teus outros livros para não fazer concorrência à Dona Estefânia, mas eu sou fã dos teus miaus, como tu sabes. Não apenas por ser fã de gatos e de felinos em geral, mas sobretudo porque trouxeste essa grande história do Essa, os maias, e traduziste os maias para os miaus. Ou seja, cativar os miúdos, lá está, com muita criatividade, e em vez de termos um Carlos, temos um gato Carlos, não é? E já fizemos 5 clássicos a brincar, entretanto já pegamos em 5 obras clássicas que transpusemos e está a ser muito giro, porque as crianças na escola sabem o nome das personagens, sabem... Ou seja, quando chegarem ao 9º, 10º, 11º e tiverem de estudar essa de Queiroz, já não é uma novidade. Exatamente, eu espero que partam com uma grande novidade e uma grande vontade de conhecer a obra original que deu lugar à outra. Tanta gataria. Sara, um prazer enorme receber-te aqui na Sociedade Civil. A Sara Rodia, então, a apresentar, através da Esfera dos Livros, o seu primeiro romance histórico. Eu digo primeiro, porque eu acredito, Sara, que vem aí mais, porque isto é um vício tão bom que tu tens, não é? A questão da escrita. Fica então este livro, sugestão de leitura, e não se esqueça, dia 30, em Évora, se comprar este livro, está também a contribuir para a Cáritas de Évora e para o seu belíssimo trabalho que tem vindo a desenvolver, não apenas no voluntariado, mas também através da assistência direta aos mais idosos e não só. Nós por aqui vamos então tentar medir a felicidade. Será que é fácil? Será que é fácil quantificar isto que nos dá tanto? Eu sei que tenho 1,72 m, mas não sei como é que consigo medir a minha felicidade. Pode ser que até ao fim do programa consiga. Vamos fazer um primeiro enquadramento dos dados disponíveis. Entre os 30 países da OCDE, os portugueses ocupam o segundo lugar entre os menos satisfeitos com a vida. Numa escala de 0 a 10, os portugueses atribuem em média uma classificação de 5,2 à satisfação geral com a vida. A média na OCDE é de 6,7. O estudo da OCDE indica também que há uma correlação entre os níveis de ensino e felicidade. Nos países de menores rendimentos, quanto mais baixo é o nível de ensino, menor é a satisfação com a vida. Em Portugal, esta diferença é ainda mais vincada. Entre os países analisados, é o que tem os valores mais dispares. Os níveis de felicidade de quem tem estudos superiores são maiores do que quem tem estudos secundários e muito superiores a quem tem estudos primários. Apesar dos dados não serem conclusivos, dado o pequeno tamanho da amostra estudada, os dados analisados pela OCDE apontam para uma relação entre os rendimentos e o grau de satisfação com a vida. No entanto, existem também investigações que comprovam a felicidade das pessoas que vivem nos países mais pobres, desde que as necessidades básicas estejam satisfeitas. Em abril deste ano, um estudo da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa concluiu também que a felicidade das crianças não estava relacionada com o rendimento dos pais.
Mas o desemprego ou uma formação escolar baixa dos progenitores afeta negativamente o bem-estar dos mais pequenos. Numa escala de 0 a 10, 87% das 1.246 crianças entrevistadas está no topo da classificação do nível de felicidade. 57,1% no grau 10, 16,5% no grau 9 e 13,7% no grau 8. Por outro lado, também os filhos trazem mais felicidade aos pais. 2 estudos para os quais foram inquiridos mais de 130 mil adultos mostram que pessoas com filhos são mais felizes do que as que não têm. Estas conclusões vieram contrariar um estudo anterior que concluiu exatamente o contrário. Entre 1985 e 1995, a felicidade de pessoas sem filhos era maior do que as que tinham filhos, algo que se alterou nos últimos anos. E vamos contar com a sua fita métrica muito pessoal. Diga-me se é possível ou não medir a sua felicidade, a felicidade dos outros. O que é que o faz aí em casa, o que é que a faz aí em casa muito feliz. Nós hoje vamos tentar perceber quais são os parâmetros para medir a felicidade dentro de casa, na nossa rua, na nossa cidade e até, quem sabe, no país e no mundo. E eu tenho o orgulho de receber mais uma vez a nossa querida Helena Águeda Marujo, docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, a primeira pessoa que veio falar de felicidade à sociedade civil. Olá, Helena, é sempre um prazer recebê-la no nosso programa. Desde o primeiro programa, Sociedade Civil, que veio lançar aqui esta semente que hoje em dia se chama Notícias Positivas, porque veio, de facto, foi da primeira convidada do primeiro Sociedade Civil a falar em coisas positivas, coisa que eu até achei raro, não é? Olha, em televisão pode-se falar de coisas positivas. Essa é uma nota, a questão dos média, mas é mesmo possível, agora que trabalha diretamente também com o Instituto da Felicidade, é possível medir uma coisa tão importante como a felicidade? É possível e felizmente temos avançado muito em termos, enfim, daqueles que são especialistas pelo mundo nestas áreas para tentar encontrar as melhores métricas. Obviamente que temos que partir desta primeira constatação, que é uma experiência subjetiva, mas não são só as coisas objetivas que podem ser medidas e, portanto, há aqui uma introdução e um reconhecimento até do valor da subjetividade que a própria experiência de estudar a felicidade trouxe. E, portanto, quando nós vivemos em mundos em que aquilo que medimos passa a ser importante, medir a felicidade e ter isto como objetivo do ponto de vista social, traz implicações grandes do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista da maneira como organizamos as nossas vidas e as nossas sociedades. Eu gostava só de dar já um exemplo. Foi ontem lançado pela New Economics Foundation o relatório anual do Happy Planet Index, portanto o índice do planeta feliz, onde exatamente a preocupação em medir a felicidade integra 3 elementos vitais. Um deles é a longevidade. Não vale a pena termos vidas muito felizes ou muito longas se não forem felizes, mas é muito importante. A velha história de dar mais anos à vida, mas sem dar mais vida aos anos. Exatamente. Não é? Portanto, a longevidade como um dos 3 elementos deste índice. O segundo, obviamente, o bem-estar, propriamente dito enquanto experienciado pelos cidadãos. E o terceiro, a pegada ecológica. Entre vários índices que existem no mundo para medir a felicidade, eu gosto especialmente deste, porque integra aqui a preocupação com a sustentabilidade do planeta. Exato. Portanto, há muitas maneiras de medir, há várias maneiras de medir. Há, por exemplo, o World Happiness Database, que é coordenado pelo professor Ruth Van Oven, que esteve connosco aqui no nosso mestrado executivo há pouco tempo, e onde a avaliação da satisfação que as pessoas têm com a vida é o elemento central e vital. Há também os estudos da Gallup Internacional, que têm feito, enfim, tentado avaliar a felicidade em mais de 100 países. E, portanto, hoje é possível medir. Temos instrumentos e estamos a melhorá-los, obviamente, porque há muita coisa também ainda a fazer, uma vez que o tema é
tão novo nas nossas sociedades. É tão novo o que não deixa de ser paradoxal. Sempre fez parte, acho eu, da nossa existência, não é? E, contudo, parece que só agora há este interesse recente pela felicidade, por medir a felicidade, por quase pesar a felicidade nas nossas vidas. É um desafio que lanço também ao nosso próximo convidado, o docente do Instituto Superior de Economia e Gestão, Rui Britos. Boa tarde e obrigado por estar aqui connosco, até porque me lançou um desafio que eu não me esqueci, porque queria vir aqui falar connosco sobre esta coisa de agora toda a gente se interessa pela felicidade. Porquê que será? Já descobriu? Bem, não descobri, mas há uma coisa que eu sei. Quando o material falha, há sempre um apelo ao imaterial. E neste momento o material está a falhar. Portanto, o material, quando se fala do material, exatamente. os materiais falham. Exatamente. Há sempre o apelo ao imaterial. Aliás, uma frase que eu costumo designar de salazarenta, as pessoas da minha idade recordam-se dela com certeza, que era: somos pobretos, mas alegretes. Mas alegretes, exatamente. E na prática era: nós somos pobrezinhos, temos pouco, mas depois somos umas pessoas felizes, etc. Somos extraordinárias. E não foi também só por causa disso, também que é interesse. É que o que a Helena está a dizer é que a felicidade passou de algo que não se discutia, ou seja, era tão subjetivo que não era possível comparar a felicidade de uns e de outros. Ainda há pouco tempo, um articulista do Diário de Notícias, salvo erro, escrevia uma coisa que era: é uma parvoíce medir a felicidade. E eu, na altura, fiquei a pensar: mas caralho, o que é que eu ando a fazer? Eu ando a tentar medir a felicidade. Mas ele não deixou de ter razão. Portanto, ele tinha alguma razão na medida em que o que a gente mede não é a felicidade, é a percepção individual da felicidade. Tem, como a Fernanda começou por dizer logo, e a Helena também já. Então, o que nós medimos aqui é a percepção subjetiva da felicidade. Isto traz-nos problemas muito grandes. Então o que é que nós comparamos? Exato. Estamos a comparar a felicidade Exatamente. de O que é que quem? nós comparamos? Se a gente consegue medir, a Fernanda lançou um desafio: quem está em casa meça a sua felicidade. Eu, desde que me ligaram daqui da produção, tentei, todas as pessoas com que eu falei, perguntei se eram felizes ou infelizes. Porque eu queria trazer o retrato de uma pessoa infeliz. E não consegui encontrar ninguém que dissesse que era infeliz. Ai, não. Não consegui. Quero os mails. Pasmo quando vejo escrito em todo lado que os portugueses são infelizes. Não são nada. Não há nenhum estudo que mostre que os portugueses são infelizes. Portanto, o problema é do que é que nós estamos a comparar e que é o nosso autorreferente, e esse é que muda tudo. Claro. Aliás, mas eu penso que isso vai ser mais para a frente. Sim, sim. Aliás, nós temos esta questão, por exemplo, não é? Se olharmos para... Nós vamos perceber a felicidade no trabalho, vamos perceber também se a comida nos traz felicidade e em ambientes onde, à partida, a palavra felicidade não entraria. Estou lembrado, por exemplo, em ambiente hospitalar. Olá, Helena José, muito obrigada por estar hoje aqui connosco. É professora auxiliar convidada do Instituto de Ciências da Saúde na Universidade Católica Portuguesa, mas é também autora desta sua tese, porque é doutorada em enfermagem. E este lado, digamos, do contacto direto com os doentes também me interessava trazer aqui ao programa. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Há esta obra, no fundo é uma investigação à volta do humor, do sorrir, do bem-estar, da felicidade em geral, em ambientes onde, à partida, seria menos fácil falar sobre estas temáticas. Sim, de facto os ambientes hospitalares são sempre ambientes de grande vulnerabilidade e por isso mesmo hostis. Hostis do ponto de vista de quem utiliza e pode, por incrível que pareça, pode pensar-se que menos hostis para quem trabalha, mas na realidade não são. São ambientes de grande sofrimento, quer para quem utiliza os cuidados, quer para quem os presta. E o humor, e se formos falar do humor, de facto é uma estratégia que quer quem utiliza os cuidados, quer quem os presta, tem ao seu dispor e que deve, de todo, utilizar. O humor é, efetivamente, um instrumento básico da vida. É uma necessidade humana básica. Nós não podemos passar a vida, por mais... Muitas vezes pensamos: bom, eu não tenho sentido de humor. Como é que eu não tenho sentido de humor nenhum, não tenho graça nenhuma. Mas não é verdade. Se procurarmos dentro de nós todas essas emoções positivas, vamos encontrá-lo e vamos descobrir que, afinal, tínhamos muito mais sentido de humor do que pensávamos. Eu própria, quando comecei a trabalhar este tema em 1995, salvo erro, e a investigar sobre ele, achava-me que era uma pessoa com muito menos graça. Hoje acho que tenho muito mais graça. Também aprendi a lidar muito mais com o ridículo, aprendi a lidar muito mais com as minhas emoções,
Portanto, acho que sou uma pessoa feliz. Ontem, quando me ligaram para ter comigo, tentar pensar conscientemente, será que eu sou assim feliz? O que é que me faz feliz? Pois pensei, faz-me tudo feliz. Portanto, eu sou feliz. E essa é uma sensação fantástica. E eu acho que, normalmente, quem vê o programa, este e outros programas, normalmente damos o nome da pessoa e o cargo que ocupam, a atividade que estão a exercer no momento. A nossa próxima convidada acho que podia ter feliz por baixo do nome, Margarida Pinto Correia. É verdade, tu és a minha senhora feliz. Isso é uma responsabilidade, é mais que um elogio, uma responsabilidade. É verdade. Margarida, muito obrigada. Tens uma agenda preenchidíssima e obrigada por teres aceitado este nosso desafio para estar aqui a falar sobre a felicidade. Isto porque nos encontramos também noutros eventos à volta desta mesma matéria e tu acreditas piamente que eventualmente pode não ser palpável, não é? Não é uma medida que se faça com fita métrica, com régua, com esquadro, mas faz de outras formas. O teu trabalho com a Fundação do Gil, com tantos voluntários que vão aos hospitais, que acabam por trabalhar também a matéria que a Helena José fala, dão-te este feedback que ao mesmo tempo são quase centímetros para esta medição que tentamos fazer hoje, não é? Serão centímetros, dão-nos o trabalho dentro dos hospitais, põe-nos em proporção, o que já é muito importante, porque todos os que não andamos tendencialmente dentro dos hospitais, porque tecnicamente não pertencemos lá ou porque não estamos doentes, temos tendência a esquecer dias piores ou dias que poderiam ser piores. E a proporcionalidade da nossa felicidade ou do nosso bem-estar, de todos os vetores que depois podem imputar a chamarmos a qualquer coisa, a um estado nosso, felicidade, é muito importante quando nós nos confrontamos com a reação dos outros. Já nem é com o horror dos outros, porque isso, quer dizer, até na televisão nós vemos todos os dias e dizemos, como é que nós podemos... Ainda ontem estava a ver as reportagens da Grécia, onde toda a comparticipação nos medicamentos foi cortada e a entrada de medicamentos no país também foi cortada. Exato, portanto, filas as pessoas e estão filas desesperadas. E eu pensava assim, é aqui ao lado, é igual a nós, não pode ser o nosso próximo passo, mas de facto dá-nos ali logo uma noção de que bem que nós estamos. Olha, quem é que consegue usar isto para se insuflar de bem-estar? Podemos todos fazer isso, podemos todos usar o mal dos outros como trampolim para a nossa felicidade. Não deve ser essa a matéria de que são feitos os nossos dias, os nossos sonhos de felicidade e os nossos dias de felicidade. Porque se nos basearmos apenas na infelicidade dos outros, quer dizer, é sempre uma coisa comparativa, não é uma coisa nossa, não é genuíno, não é honesto, sobretudo. E, portanto, encontrar as coisas boas em nós, encontrar o nosso sentido de humor, encontrar a felicidade nos jacarandás que este ano desataram todos a florir de uma forma extasiante. Encontrar felicidade nas pequenas coisas. Sim, mas eu ando com comichão por todo lado, a chorar compulsivamente, não é nem de feliz nem de triste, ando a chorar de alergias, mas não paro de abrir os olhos para o esplendor em que está Lisboa e estarão outras cidades e o país inteiro. Primeiro foram as amendoeiras, os pessegueiros, agora os jacarandás. Claro que precisas de ter duas coisas, ou uma vida minimamente amparada, ou uma capacidade de alinhamento do horror da vida muito grande para poder usufruir depois do espetáculo da natureza, do sorriso das crianças, das gargalhadas dos outros, do sentido do humor em geral. E é verdade que nós temos uma enorme característica cultural de entrar em bola de neve com o sórdido, com o triste. Não quer dizer que sejamos infelizes. Não quer dizer que, mesmo estando em ai, coitadinhos de nós, e ai, que horror, e ai, que mal que isto está, e ai, que mal que estamos todos, não tenhamos sempre capacidade para nos rirmos, capacidade para sorrirmos ao que nos está a acontecer. Agora, uns mais que outros, e obviamente há pessoas que estão com as vidas mesmo no limite. Na Fundação do Gil nós lidamos com as pessoas que estão com a vida no limite do horror, no limite... Quer dizer, um pai que tem um filho doente e que não tem dinheiro para o alimentar e para o medicar, é um desespero dificilmente comparável ao desespero da dor. Quer dizer, normalmente, quando temos alguém muito próximo que está doente, pensamos porque é que não estou eu doente em vez dele, não é? Em vez do nosso filho, em vez do nosso pai, em vez do nosso amor, em vez do que quer que seja. Aqui é maior, porque é uma impotência brutal em que a sociedade se confrontou neste momento. Tirar pequenos momentos de prazer dentro destes dias de horror é uma arte. E é uma capacidade que se desenvolve. Quer dizer, alguns de nós nascemos mais positivos e mais otimistas. Resilientes, acima de tudo, mais resilientes, com mais capacidade de reação.
Mas todos podemos aprender. Claro. E por isso é que hoje em dia se estuda e por isso é que hoje em dia se tenta propagar e se fazem congressos e workshops e programas de televisão. Sim, vamos ter um congresso dia 4 de julho, não é? Já vamos falar sobre isso. Vai ser num oceanário, um sítio tão feliz também. Mas, Helena, esta é sempre a grande dúvida. Para já, muita gente a falar da questão não ser consensual, a felicidade interna bruta, porque de facto não é? A soma de todos não faz o todo e há pessoas, não é? Eu sou feliz, há dias em que estou mais, há dias em que estou um bocadinho menos, não é? Mas como é que depois achamos que podemos medir a felicidade de um país com estes estudos que às vezes são tão contraditórios, não é? Os tais pobretos e alegretes por um lado, não é? Mas quando olhamos, por exemplo, para estas situações de pessoas que estão mesmo em situação de ruptura familiar, de uma doença grave, conseguem mesmo assim, e nós temos tantos exemplos, não é? E eu, como voluntária na oncologia, noto isso. Pessoas que não desistem e que têm sempre a chama da felicidade com elas, não é? Há aqui um elemento que é importante, que do ponto de vista histórico, nós temos uma recência muito grande nesta temática. E, portanto, aquilo que foi feito durante os últimos 10 anos, assim, mais a sério, foi medir, sobretudo, características demográficas. E, portanto, como é que a felicidade se foi distribuindo pelas nações do mundo. E depois começou-se devagarinho a ir para além de valores numéricos de médias, e a Fernanda tocou aí um tema muito importante, e a tentar perceber, e começar agora a perceber, a especificidade destes números. Nós temos tentado até aqui em Portugal introduzir aquilo que nós chamamos números com sentido, e que é quando perguntamos às pessoas, como tradicionalmente se faz em escalas da avaliação da felicidade, de 1 a 10, quão feliz é que se sente? Não é? Porque, por exemplo, a imagem da escala de dor é mais fácil perceber, de 0 a 10, não é? Pouco sofrida, muito sofrido. Será que na felicidade existe? A avaliação que as pessoas fazem, não é? Na linha de que o Rui dizia há bocadinho, da percepção que temos sobre as nossas vidas, é feita da mesma maneira que é feita a percepção de dor, não é? Portanto, mais uma vez, temos aqui a maneira como eu vivo a experiência. Quando se fazem estudos com centenas de milhares de pessoas durante décadas, os números começam a ter algum sentido, ou a dar alguma possibilidade de comparação entre eles. Mas, sobretudo, o que eu penso que é interessante que está a acontecer neste momento é que estamos a ir para além dos números. E, portanto, estamos a entrar dentro dos números e a perceber a qualidade da experiência que está associada a um 7 na escala e a tentar, nomeadamente, relacionar a felicidade com âmbitos de vida particulares, específicos, desde o trabalho às relações sociais até à saúde. E isso está-nos a permitir perceber coisas aparentemente tão marcantes como, se nós pensarmos, se usarmos só uma escala geral de 0 a 10 de felicidade, sobre a satisfação que as pessoas têm com as suas vidas, por exemplo, os países nórdicos tendem a estar à cabeça. Mas se introduzirmos... Exatamente. E não têm tanto sol quanto nós, não é? Isso eu nunca ia perceber. Porque quando perguntamos diretamente a alguém se o sol faz diferença na sua felicidade, as pessoas dizem que sim. Mas quando perguntamos às pessoas o que é que a faz feliz, o sol não aparece como um elemento. Foi, não é? coitadinho do sol. Porque há outras coisas que são mais emergentes e prementes. Quais são as coisas mais emergentes? Aliás, os resultados daqui do Senhor Feliz, eu já mostrei este livro aqui no dia em que foi lançado. O Senhor Feliz agora está à venda na casa do Gil, não é? E nas Gilices, talvez. Na Gilices está. Gilices está connosco no Facebook. E é um livrinho amoroso que inclui o tal estudo recente sobre a felicidade. A parte divertida é que, confesso, o Senhor Feliz foi uma experiência. Este ele pode ser descolado, não fica tão bem. Eu gosto de ler o livro assim com dá imenso jeito, não é? Dá imenso jeito. Serve de almofadinha, não é? Serve de almofadinha. Este Senhor Feliz traz-nos aqui alguns dados, não é? Mas, acima de tudo, está neste momento a reverter para a Fundação do Gil. Na íntegra. Na íntegra. Portanto, este é o ponto 1 para o Senhor Feliz estar ainda mais feliz. Mas quando a Helena falava de o sol não está, não é? O que é que o faz feliz? O sol, pronto, se calhar está para aqui em 19º.
Por exemplo, Nem sequer aparece. não aparece. Nem sequer aparece. Eu era capaz de falar do sol. Levam o ar que respiramos e o Sol e o planeta... Take it for granted. Take it for granted. É, muito Levam-no aquela como uma coisa segura, o que a mim me assusta muitíssimo, porque o nosso planeta é obviamente finito e daí a alguns- qualidade de felicidade do planeta imputa a nossa felicidade. Pois, aí muitíssimo. alguns valores estarem ligados à questão ambiental, que não deixa de ser curioso, não é, Rui? Porque se calhar se fizéssemos estas análises há 20, 30 anos, não falaríamos nunca do meio ambiente como, eventualmente, uma forma para nós sermos felizes. Ai, ter um meio ambiente E cuidado. neste momento não sei se não falamos porque é moda. Também. Pois, não sei. Porque as pessoas preocupam-se muito com o meio ambiente, mas não fazem nada para preservar o meio ambiente. Faz-se muito pouco. Eu acho que Todos já se estão faz alguma preocupados. coisa, hein? Margarida, faz, claro. Tem que se E começar por algum lado, eu e acho gosto que já se muito, começou. gosto muito daquelas antinomias. Toda a gente acha que o meio ambiente está a piorar, etc. E é preciso salvar o meio ambiente. Mas quando fazemos questionários, eu trabalho com questionários, sobre hábitos de reciclagem de lixo, etc., as pessoas não se vão deslocar 50 metros para depositar o lixo no contentor que faz a separação. Eu tenho um dos meus filhos que tem 9 anos e há 15 dias estava no estudo do meio, na quarta classe, no quarto ano, a estudar reciclagem e separação de lixo e chegou a casa e estava à conversa comigo sobre isto e ele tem alguma experiência de voluntariado a apanhar lixo nas praias e estávamos à conversa e ele diz, mãe, mas agora já não temos que nos preocupar com o futuro, não é? Eu disse, mas porquê? Porque se os meninos todos da minha idade já aprenderam isto e já fazemos parte desta mega campanha, o futuro do mundo está garantido. E disse, abençoada, E aí um anda cá. monstrinho. Anda cá. Não, mas que Margarida, belo monstro que eu 30. criei, não é? Fui eu que fiz. Há 35 anos, um senhor que foi Ministro da Educação também disse que não valia a pena estar a alfabetizar os adultos porque eles iam morrendo todos. E há morrência de analfabetos. muito simpáticas. Isto é o contrário. Isto é o contrário. Agora, não se esqueçam, a separação dos lixos, não é reciclagem, a separação dos lixos foi um sucesso em Portugal, precisamente por causa dos miúdos. Exatamente. Começou na escola e os miúdos é que começaram a ensinar Sempre, os pais claro. a fazer isso. Mas ainda há muito egoísmo, ainda há pouco tempo. Alunos do ISP fizeram esse questionário sobre o que é que faz para separar. Se o contentor estiver perto, eles vão lá. Se não tiver, já não vão. Pois. Agora, Então estas sementinhas, seja do que for, têm que ser, de facto, mas a depositadas Margarida na tem máquina razão, da na idade, medida, não é? nós temos, eu também sou muito otimista, embora otimista, mas realista, porque também há o otimista, desculpem a expressão, há o otimista parvo, Sim, meio tonto. que não tudo meio tom, fantástico, é porque não é realista, é o otimista porque não é realista, não é? Eu adotei há muitos anos. Isso é discutível. Portanto, eu adotei há muitos anos a divisa da Escola de Frankfurt, que é pessimista nas ideias, otimista nas ações. Portanto, e os sociólogos, então, é muito Mas, Rui, importante para nós. quando, por exemplo, um indicador como o do Happy Planet Index lança ontem, olhando para os dados de Portugal, temos 79,5 anos de esperança de vida, o que é um resultado bom a nível mundial. Portanto, o estudo foi feito em 151 países. Depois temos, a nível do bem-estar experienciado, em Portugal estamos num valor médio. Nós estamos sempre no mais ou menos. Mais baixo do que o que foi mostrado há bocadinho na reportagem, 4,9, e o último da OCDE era 5,2, portanto baixámos um bocadinho. E depois, quando se mede a pegada ecológica, temos um valor fraquíssimo em Portugal. Portanto, o valor para uma boa biocapacidade do mundo é 1,78 e nós em Portugal estamos com 4,1. Portanto, temos mais de 3 vezes e meia o máximo daquilo que deveríamos estar. Claro. Mas acho que todos Mas temos isso é um que nos bocadinho remete essa para noção, a não questão é? que a Fernanda está aqui a pôr, porque eu há muitos anos tive um livrinho na mão, não o consegui comprar, porque emprestaram-me e o título era fantástico, era Como Mentir com a Estatística. A estatística é a forma mais credível de mentir. E na prática é isso que nós estamos a fazer. Nós somos, por exemplo, você há bocado falando na felicidade no trabalho, etc. Eu também trabalhei esses dados, mas nós somos sempre os que mais dizem que deve ser. Nós somos nos europeus. E já agora, cá há pouco, na introdução, falava-se os pequenos números, pequenas amostras. Eu trabalho com 200 mil europeus. Eu trabalho os dados do Inquérito Social Europeu, já vai na sua quinta leva, e são muitos, ou seja, os grandes números impressionam sempre. E as regularidades são incríveis. Nós vamos vendo depois, de 2 em 2 anos, temos dados novos.
Mas nós somos os europeus que mais dizem que os portugueses, ou que as pessoas deviam despender algum do seu tempo em ações de voluntariado. Somos os que temos menor taxa de voluntariado na Europa. Por isso é que achamos que devíamos... Temos o menor nível de participação cívica na Europa. Todos. Portanto, há um conjunto de indicadores. São 10 indicadores. Lamento, mas tenho contrariado. Porquê? Os dados recentes Os dados de 2010, os dados de 2010... 2011 ainda não vieram a público, mas eu já os conheço, ainda não os Não, posso 2011 não houve. O tenho Inquérito Social Europeu não houve em 2011. Não, estou a falar de Portugal. Pronto, é que eu não falo... Nós temos a percepção também de... Vejam bem uma coisa, eu só sei dizer se estou bem ou mal por comparação com os outros. Agora, o nosso problema é da comparação. Há bocado falámos dos suecos e do sol, etc. Eu vou aqui dizer uma coisa que pode parecer uma heresia. A primeira vez que eu disse foi até num programa de televisão, no Economics, em que dizia assim, os portugueses são os mais felizes da Europa. Quando os dados mostram que não são. Mas quando nós temos grandes números e calculamos o nível de felicidade, é uma coisa, só para vocês verem, é uma coisa muito complexa. Portanto, isto são as dimensões da Comissão Stiglitz que veio pôr ordem naquilo que se mede, o que é que se deve medir. Eu fiquei muito interessado a ver se vinha alguém do INE, porque naquela sinopsezinha falava-se do INE, porque é preciso começar a recolher estes dados. Mas o Inquérito Social Europeu já o recolhe e já recolhe os 2 em 2 anos. Nós temos lá. Quando nós vamos criar um índice de felicidade e calcular a felicidade interna bruta, o termo é este. Eu acho que o termo é um bom termo, que é um termo de guerra, mas tal como o PIB. Porquê é que o PIB deixou de ser um bom indicador? Por causa dos desníveis da distribuição do PIB. Portanto, a FIB, se calhar, interessa, porque a gente tem pouco PIB, mas se tiver muito FIB, isto não está mal de todo. Mais uma vez, o apelo ao material. Mas quando medimos assim, portanto, isto é complexo, mas cria-se um índice, é possível. E depois vamos analisar esse índice com a resposta direta ao o quão é feliz. Na escala não é de 1 a 10, é 0 a 10. Em 0 é totalmente infeliz, 10 totalmente infeliz. Vamos comparar isso. Portugal é o país europeu que tem o maior gap. Ora, e mais, o nível de felicidade médio, portanto, são 6,7 nessa escala 0 a 10. Os nórdicos são 8 e picos. Portanto, mas quando, depois, isto, tecnicamente é um bocadinho complexo, mas a Helena sabe o que estou a falar, quando se standardizam as variáveis, etc., analisamos aquilo, há um gap. Portanto, os portugueses são felizes, não são infelizes. Podem ser menos felizes na sua autodeclaração. Mas então eles estão a relacionar-se com o quê? Qual é o referente? E é o problema do referente sueco, não é o problema do referente português. Agora, é interessante que o maior gap é este. E isso quer dizer que os portugueses, face às condições materiais de vida, à escolaridade, à confiança, são condições idiosincráticas, condições materiais de vida, idiosincrasia das respostas, etc., deviam ser menos felizes do que aquilo que dizem que são. Enquanto os suecos deviam ser mais do que aquilo que dizem que são. Face a essa idiosincrasia. Sim, mas depois... Mas aí tem a ver com o sol. É que tudo muda. Aí é que entra o sol e outras coisas, não é? Eu, por exemplo, eu conheço bem uma cidade sueca, que é Gotemburgo, que aquilo é um jardim. Aquilo é o paraíso na Terra. Aquela cidadezinha. Durante 3 meses. Pois. Durante 9 meses. Se calhar fazem os estudos nesses meses, não é? Se calhar, por exemplo, e quando perguntam aos suecos, aliás, isto parece quase brincadeira, mas isso foi perguntado por um colega meu, Freire de Almeida, no Congresso do Inquérito Social Europeu, aos dinamarqueses, em que eles estavam, como é que vocês estão sempre tão felizes? E a resposta dele foi paradigmática. É porque isto são questionários difíceis de preencher. E, normalmente nós preenchemos isso ao fim de semana e já estamos todos um bocadito bêbados. Bom, é evidente. Tivemos contabilizar. Mas isto não é tão inócuo como parece, porque nesse questionário social europeu há uma coisa interessante que é, ao mesmo tempo que está a decorrer no país, está uma equipa a recolher a informação de primeira página dos jornais e abertura de telejornais. Claro. Que influencia a maneira das pessoas esperam. E quando nós vamos ver alguns dados, naquele período afeta. Claro. Sim, eu tenho a certeza que no passado do jogo Portugal-Dinamarca, os dinamarqueses estavam menos felizes. Acho que os portugueses deviam estar com um nível de felicidade que superava com certeza os suecos. E no domingo esperamos bem que sim outra vez. Mas a questão é exatamente essa, não é? Portanto, é a ligação à especificidade da experiência e não fazer de conta que ela não existe. Claro. Mas é também, à medida que conseguimos fazer estudos que são através de painéis longitudinais, que acompanham as pessoas durante décadas, que vamos conseguindo eliminar aquilo que são as limitações das métricas. Olha, mas mesmo assim nas métricas, eu quando sociólogo, eu não me preocupo muito a métrica. Preocupa-me perceber porque é que é aquela métrica.
Portanto, a Fernanda falou aqui nos valores. Os valores afetam imenso essa métrica. E há dois tipos de valores, dois grandes tipos. São os valores transsituacionais e os valores situacionais. E não há dúvida nenhuma que nós, nos valores transsituacionais, somos muito mais fechados. Menos abertos, ao exterior, etc. Os suecos, os dinamarqueses. Curiosamente, os jovens espanhóis, quando a gente isola, faz cortes, os jovens portugueses, no que toca a valores transsituacionais, não se afastam muito dos pais. Estou a falar dos dados da Europa no Social Survey. Não se afastam muito. Os jovens espanhóis já se afastam muito dos pais, em direção aos nórdicos. Não sabemos se isso não é conjuntural, ou seja, quando tiver a idade dos pais, volta. Ainda não sabemos, só mais. Mas como este estudo decorre 2 em 2 anos, portanto, nós podemos começar a analisar em painel, e aí tudo muda. Portanto, há pouco falámos na fazer o casamento, não era? O casamento e ter filhos faz felicidade. Uma das variáveis que nós analisamos é o casamento. Tem influência ou não? Estar com as pessoas que vivem com alguém, não é o casamento. As pessoas que vivem com alguém são mais felizes. Mas isso é uma falácia estatística também, porque se calhar se perguntaram a um que acabou de se separar qual é o seu grau de felicidade, ele está infeliz. Na altura. Ou não, ou mais feliz porque já não está com aquela pessoa, não é? Exatamente. Fala-se na escolaridade. A escolaridade então parece que é um paradoxo. Porque há sempre aquela ideia de que a pessoa, quanto menos sabe, mais feliz é. Isto é mais ou menos como os signos, não é? Quanto Nós menos olhamos sabe, e tiramos mais a parte feliz que nos não é? interessa. Portanto, não é? ora, quanto mais escolarizado, mais feliz é, claro. E eu tenho aqui dados, se vocês quiserem ver, arrepiam. A diferença, quando eu depois tento explicar, é porque nós somos diferentes. Arrepiam. Mas não é a escolaridade, não é a escolaridade que afeta a felicidade. É o que é que a escolaridade permite obter. Isso é que afeta a felicidade. Porque senão, se a pessoa é mais escolarizada, está mais inquieta. Por exemplo, as mulheres. Ser mulher, desculpem lá dizer isto, mas ser mulher é maravilhoso, mas afeta a felicidade, ou seja, os homens têm propensão a ser mais felizes. Mas eu costumo logo, mas isso não é nada porque nem estatisticamente significativo é. Mas também não é por ser mulher. Não, mas a minha preocupação, mais uma vez, é ir às causas, não é por ser mulher. É que a grande responsabilidade do cuidar é da mulher. E o cuidar afeta, preocupamos mais, etc, etc. O Rui está a tocar aqui neste aspecto que eu acho que é central, uma vez que o programa é sobre a medição da felicidade, que é percebermos este jogo permanente entre quantificar a experiência humana, pôr números e tentar entender os números, e ficarmos apenas limitados aos números, ou sermos capazes agora de um trabalho muito sério. É como disse a Helena, ler o que está por trás dos números. Ler o que está por trás dos números. Sabem o que a mim me falta? A mim falta-me quem é que faz o quê com estes dados todos. Ou seja, quando nós estudamos, quando publicamos revistas, quando finalmente prestamos atenção, quando finalmente começa a ser uma coisa séria, porque durante anos e anos e anos estudava-se a depressão, a angústia, o horror. E agora finalmente começa-se a estudar a felicidade e como é que ela se há de estudar. O que eu ainda não percebi é até que ponto é que o vosso trabalho, que é fundamental, assiste depois à tomada de decisão de um país ou de uma Europa. Até que ponto é que algum político de algum espectro presta atenção e estuda? Não é liga, não é sequer ligar para o fim interessante. No botão ligam. Não, mas no botão não há estudos, Fernanda. No botão o rei disse que eram felizes e decretou. Agora, eu tenho que dizer assim. Olha, mas se fôssemos obrigados a ser felizes por lei, também não era mau. Mas como devo acreditar? Eu sou rainha no meu mundo da minha vida, não é? Pronto, eu sou rainha só de mim. O meu reino sou eu. A Fernanda começou por dizer que eu era a pessoa feliz aqui e eu fico logo assustadíssima. Porque eu também queria ser não, porque obviamente eu tenho dias em que estou super em baixo, em que estou triste, em que estou chateada, em que estou... E as pessoas dizem, tu que és o exemplo da felicidade, e eu, isto é tão difícil. É mais ou menos como os humoristas, sempre à espera que estejam bem expostos. Revendo-me a mim própria, depende do marketing interior entre mim e mim, não é? Pronto, portanto, se os nossos líderes em geral, os líderes emocionais, os líderes políticos, os líderes militares, se prestarem atenção a isto e, eventualmente, podem também imputar às suas decisões aquilo que nos está a pôr pior. Porque é que estamos pior? Em que âmbito é que estamos a ser pior? Se é porque estamos a ignorar o sol, então como é que vamos promover o sol? Quanto mais não seja, num ponto de vista propagandista, no bom sentido, isto pode ser um instrumento maravilhoso para melhorar o nosso país. Esse é o principal objetivo do inquérito social europeu. Mas é o vosso objetivo, estudá-lo. Não é nosso, não é nosso. Isto é um programa europeu, é o grande programa europeu. E o objetivo está logo no início, é dar aos governantes ferramentas para... Eu percebo isso. A minha pergunta é a seguir. E quem é que está a usar? Um discurso que eu ouvi a semana passada
foi dos melhores discursos que eu ouvi ultimamente, do Sampaio da Nova. Não é? 10 de junho, Sobre brilhante, sem dúvida. E alguém pôs logo no Facebook, uma colega minha deputada, pôs logo que era brilhante, e eu disse, pois, só é a pena é que os destinatários primeiros do discurso não sejam surdos e não o ouçam. É que o problema estavam é lá esse. e podiam ter tido Ou seja, tradução em língua nós geral. não temos, nós temos aqui um fraco nível de participação cívica. Portanto, somos mesmo. Não gostamos da política, até dizemos, somos os europeus que mais dizem não se interessam por política. Quem não se interessa por política corre o risco de vir a ser governado porque eu não devia governar. Não é evidente. E não pegamos nestes dados e não nos rebelamos. Mas não esse é o fazemos momento nada. agora. A ideia é, e este programa pode ajudar, a ideia é, vamos pensar todos sobre isto, mas temos que fazer alguma coisa. Helena, tens estado a ouvir, mas eu quero as suas opiniões acerca desta matéria, porque acredita que é fácil medir a felicidade, ou seja, trabalhou sobretudo com o bom humor, com o bem-estar, no fundo, no sentido mais lato da felicidade. Conseguiu algum dia medir, sobretudo quando olhamos para um ambiente, e relembro, não é? Um ambiente onde é difícil falar de felicidade, não é? Fernanda, tal como a Helena já disse, e o Rui, o que se mede é a percepção de felicidade, ou a minha percepção de estar satisfeito com a vida, ou a minha percepção de estar menos mal naquele momento e isso permitir-me dizer que encontrei maior bem-estar, ou que aquela determinada situação me trouxe bem-estar. E é isso que se mede. E foi isso que se mediu. E o que se mediu foi o resultado de uma determinada intervenção com as pessoas e em que medida é que ela resultou no maior sentimento de bem-estar. Mas o que se mede é a minha percepção. E por isso também esta dificuldade, talvez, que a Margarida está a falar, quem é que vai utilizar estes dados? Estas questões da subjetividade, tornar isto o mais objetivo possível para que possa ser usado, é talvez a nossa maior responsabilidade. Tornar isto utilizável aos outros, de maneira que não seja tão vago, tão distante deles que os assuste. Sim. Que os assuste. Se, talvez exatamente por a questão do material, neste mundo tão materializável, se formos falar em coisas que podem parecer tão etéreas, como esta questão da felicidade, ou a questão do humor, as pessoas têm tendência a afastar-se disto. Bom, vêm aqui estes falar agora de uma coisa que nós não podemos usar. É aquela ideia de que a felicidade não paga as dívidas. Bom, o dinheiro hoje em dia também já não, não é? Mas é que paga, Fernanda, mas é que paga. Os países mais felizes pagam melhor as dívidas. Pois, mas a ideia... Pagam as dívidas e são mais felizes. Pois. Depende do que é que põe primeiro. É a história da galinha. Se nós conseguirmos começar, como estamos a fazer, a mostrar, por exemplo, que há níveis de bem-estar subjetivo mais elevados em comunidades em que as pessoas têm uma maior participação cívica e política. Exatamente. Se conseguimos mostrar que governos corruptos têm impactos claros nos níveis de bem-estar das populações. Se conseguirmos mostrar que questões como se o dinheiro é investido na saúde física ou na saúde mental, e portanto isto é uma decisão política, que isto tem efeitos nos níveis de felicidade das pessoas, das nações em causa, e que haver ou não haver espaços verdes, o tempo que as pessoas passam nos transportes, há um conjunto de dados que têm sido consequência destes estudos, que mostram, no fundo, que o progresso não é só riqueza. E, portanto, quando só medimos riqueza material, de alguma maneira fizemos a vida coincidir com o materialismo que hoje experimentamos como um dos valores mais marcantes. E quando começamos a dizer, mas nós conseguimos atingir níveis de qualidade de vida material impensáveis. Temos países que triplicaram, quintuplicaram, e as pessoas não estão a dizer-se que se sentem mais felizes. Isto é um convite permanente a repensar as estruturas sociais, onde é que os políticos põem o seu dinheiro. E, portanto, este é aquilo que estamos a fazer neste momento, e os académicos, os investigadores nestas áreas, e é interessante termos aqui três académicos e a senhora feliz, que leva depois para a vida as senhoras felizes. Os académicos não são felizes. Sim, quer dizer, se há pessoa que também merece esse epíteto, necessariamente tinha que ser pessoas, o casal, não é? Mas
Neste livro... É que não é possível, já agora, desculpa, não é possível ser otimista nas ações se não for feliz. Sim, eu acho que uma pessoa mais feliz, mais facilmente é otimista, não é? E constrói Aliás, alguém mais. diz que dimensões o indivíduo pessimista e que escreve, é impossível. Se ele é pessimista, não podia escrever. Claro. Dizia Não, Helena. estava a dizer que em relação à felicidade, há dimensões que se tocam muito aí. Quer o sentido do humor, a esperança, a alegria, o otimismo andam estreitamente ligados. Quer dizer, uns são os outros, não... E há quem diga que o homem mais feliz é aquele que acredita sê-lo. É. Podemos acreditar que somos felizes, vamos Estás a ver o automarketing de que eu falava há bocadinho. Uhum. Mas é verdade, Aquilo quer dizer, nós também nos Mas imputamos ser feliz não este dá um ritmo, bocadinho mais de trabalho? não é? Claro. Claro, mas é que é bom. A contracorrente dá sempre mais Não, trabalho. outra, nem sequer é fácil. eu há pouco dizia, antes de começarmos, que o Hegel tinha uma frase que é: os períodos de felicidade são períodos sem história. Portanto, não há história porque ninguém fala da felicidade. O Tolstói dizia que uma família feliz é uma família sem história. Também. Claro que a felicidade dá trabalho, mas é precisamente a busca da felicidade que traz a felicidade e contamina os outros com a felicidade. Claro, na A perspectiva felicidade não é ao contrário do que a gente pensa, vamos esquecer tudo o que é mau, por causa das más notícias, etc. Uma vez fiz um estudo também sobre a recepção da televisão e o que é que as pessoas gostavam mais, se pudessem mudar, e lembro-me que a pergunta que era mais... A resposta era pergunta aberta ainda por cima. Portanto, a resposta aberta era o que é que mudava na televisão? Não dar más notícias. Portanto, as pessoas pensam que se não se dá a má notícia, já não há má notícia. Já não existe. Pois, não é bem assim, Eu não penso é? que Claro. essa pode não ser a interpretação para essa resposta. Não é, é porque eu não aguento mais continuar só a ter mais mais notícias. notícias. Mas isso é Aliás, fuga. Isso é acho fuga à que- realidade. Isso é Não fuga à necessariamente, realidade. porque quando É a nós trabalhamos, profissionalidade dos exatamente, média, não é? quando trabalhamos estas questões, e há estudos neste momento na área do jornalismo muito interessantes sobre o equilíbrio entre notícias positivas e negativas, para terem alguma utilidade e para terem um impacto que não seja demolidor nos telespectadores ou nos ouvintes. Não é? Da mesma maneira que nós sabemos que nos contextos das organizações, por exemplo, o célebre rácio de positividade do 3 para 1, que as empresas que florescem são aquelas em que por cada coisa negativa há no mínimo 3 positivas para compensar. Claro. Mas é mais ou menos como nos relacionamentos pessoais, não é? É Já um ouvi para dizer. cinco. Exatamente, um para 5. Nós já vamos dar estes dados, mas eu queria também trazer até ao nosso programa uma outra reportagem sobre esta questão específica da felicidade no trabalho. Há quem diga que uma empresa que tem mais sorrisos e que tem pessoas mais felizes é uma empresa mais produtiva. Venha ver se toda a gente concorda com isto. Para 20% dos trabalhadores portugueses, o ambiente interno de uma empresa é o fator mais importante para a felicidade no trabalho. A conclusão é do maior estudo feito em Portugal sobre o assunto. O reconhecimento e a confiança é o mais importante para 18% dos entrevistados, seguindo-se o desenvolvimento pessoal, a remuneração para 12% e o envolvimento pessoal para 11% dos portugueses. É fácil, neste estudo, perceber isso. É envolver mais as FIAs com os trabalhadores, não é? Estabelecer objetivos tangíveis e mensuráveis nos quais os colaboradores acreditem, não é? Estabelecer práticas de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, hoje em dia privilegia-se mais este equilíbrio, não é? E provavelmente daqui a 2 anos já não se fala tanto em remuneração, em prémios, mas mais noutro tipo de valores e noutras, enfim, dimensões da vida, não é? Da vida das pessoas. Em média, numa escala de 1 a 5, 3,4 é a nota atribuída à felicidade no seio da organização. Quanto à função que desempenham, os trabalhadores classificam-na em 3,7. O estudo analisou também a felicidade por setores de atividade. Tanto na organização como na função, são os trabalhadores da construção e do imobiliário os mais felizes. No fundo da tabela, aparecem os funcionários do setor dos transportes e logística. Quanto à remuneração, são os trabalhadores do Estado os mais insatisfeitos com os montantes que recebem. O perfil do trabalhador mais feliz em Portugal tem uma idade à volta dos 40 anos. Em termos de género, são ambos felizes, homens e mulheres, se bem que os homens preferem ligeiramente ou são mais felizes na função que desempenham que as mulheres.
Na análise por habilitações literárias, os profissionais mais felizes têm formação superior. E quanto aos anos de trabalho na empresa, os mais felizes são os funcionários que ali trabalham há menos de 5 anos. Vários comentários também ao longo desta nossa tarde, através das nossas redes sociais. Muita gente a falar da questão da felicidade, da medição do tal FIB, não é? Felicidade interna bruta. Como é que é possível medir, lá está, algo tão subjetivo e alargar para uma comunidade? Temos as Gilices a mandar também cumprimentos e desejar um programa muito feliz. A Gilice é uma loja onde pode, de facto, comprar o Senhor Feliz e não só. Já vamos mostrar. Eu gosto das vitaminas solidárias, Margarida. Fico muito feliz para ver gomas que ajudam também. São gomas, são gummy bears. Tudo indica que seriam umas gomas normais, mas não. São saudáveis. É um multivitamínico em forma de goma. E chama-se Vitagil, portanto é inabalável. Difícil é comer uma goma por dia, não é? É suficiente uma goma por dia. Se comermos mais, o que acontece às vitaminas é que saem, não é? Pois. E, portanto, não vale a pena comer muitas. Isto é uma ação muito vitaminada. Mas podem comer 2 ou 3 que não lhes faz mal. Claro. Não é? Nós daqui a pouco vamos estar com a Associação Portuguesa dos Nutricionistas também a falar daquela velha ideia de que se a comida traz ou não felicidade. Olha a nossa Mafalda Ribeiro. Olá, Mafaldinha. A felicidade mede-se... Ela tinha graça, não é? Se fosse medir por tamanho... Bom, a felicidade mede-se pela quantidade de vezes que agradecemos o que já fomos, o que temos, o que ainda vamos experimentar, na certeza de que o que vem à frente é melhor para nós. Tal como as mulheres não se medem aos palmos, eu tenho 97 centímetros, 21 quilos, eu acho que pesas mais, Mafalda, 29 anos, uma doença que me diz imperfeita, osteogénese imperfeita, e que faz da cadeira de rodas a minha melhor amiga desde que nasci. E há um ano, a minha mãe faleceu às portas do meu trabalho quando me ia buscar de automóvel sem dizer adeus. Mesmo assim, sou feliz sem medida, porque agradeço mais do que me queixo o critério de quem decidiu que eu devia permanecer por cá sob estas circunstâncias. Aqui está um depoimento feliz. A Olga Lajinhas diz: para mim a felicidade são momentos, nos momentos em que estamos apaixonados, em que nascem os nossos filhos, quando acabamos o curso superior, quando casamos, são apenas momentos, porque não é possível sermos felizes permanentemente. Depende dos momentos da vida. Depois há a Alta Osório, peço desculpa. Se não confiarmos no nosso país e nas suas instituições, não vamos sentir confiança no futuro e, consequentemente, não nos sentiremos felizes. Ora, vamos para já analisar estes 3 e depois descemos para os óculos tendencialmente negros dos portugueses da Ana Andrade. Eu ia já à questão da confiança, porque é um dos temas vitais nos estudos da felicidade. E, infelizmente, os portugueses têm um resultado... A confiança é a variável que mais afeta negativamente a felicidade. Exatamente. E estamos com um resultado muito baixo em Portugal. Exatamente. Nas instituições analisadas no Inquérito Social Europeu, os portugueses só confiam numa instituição que é a polícia. De resto, os políticos estão muito baixos. E a confiança é precisamente aquilo que o tal padrão idiosincrático há bocado falávamos. Mas a confiança afeta muito. Os dados na Suécia são precisamente ao contrário. Portanto, grandes níveis de confiança nos países nórdicos. A gente tem aquele problema da intervenção do Estado na economia. Na Suécia o Estado intervém mais na economia, só que há uma confiança. Que afeta, muitas vezes também se diz, o dinheiro afeta a felicidade. O dinheiro traz falar a felicidade, nisso, mas não era aí que eu queria falar, depois não podemos falar nisso. Não, o dinheiro não dá nada, o dinheiro compra tudo. Pois. Mas é que o que dá muita infelicidade é a percepção da desigualdade da distribuição. Exatamente. Quando a gente relaciona isto com o índice de Gini, o índice de Gini tem um peso muito grande. São 2 indicadores não é eu ganho pouco se todos ganharem pouco. Aquilo não me afeta muito, todos ganham pouco. Agora, não. A percepção da desigualdade de distribuição é catastrófica. Ora, a nossa tem estado a aumentar todos os anos. Exatamente. Portanto, simultaneamente, estes 2 vetores, não é? Claro. Portanto, da desigualdade social e da falta de confiança que temos uns com os outros. E o sistema de justiça que implodiu completamente. Precisamente. E mesmo das crianças dentro dos recreios das escolas, não é? Portanto, o Richard Layard tem estudado algumas coisas nessa área e há uma ligação clara, do ponto de vista estatístico, entre o que as crianças dizem no pré-escolar, quando se lhes pergunta se confiam nos seus colegas, e o nível médio de satisfação
dos cidadãos da respectiva nação a que eles pertencem. Portanto, isto dá-nos um campo extraordinário para trabalhar. Portanto, há um convite aqui permanente ao voltar, por exemplo, a conceitos e a práticas de comunidade, não é? Quando eu não conheço o meu vizinho, eu tenho mais probabilidade de desconfiar dele. Portanto, tudo o que seja intervenções que mobilizem as pessoas para se conhecerem, para se aproximarem, para fazerem coisas em conjunto. E agora já na minha vertente e na vertente deste programa, que é da utilidade, não é? Como é que nós agarramos nestas coisas e elas nos são úteis, como a Helena dizia há pouco. E, portanto, pensar, por exemplo, do ponto de vista de voltar a criar condições para as pessoas se aproximarem, se conhecerem, construírem projetos conjuntos, que podem ser grupos para falarmos sobre poesia, pode pequenas ser tertúlias, não é? Ou para resolver... Os cineclubes no meu tempo eram precisamente um veículo desse. E as tertúlias, eu achei muito a Ordem dos Médicos chama tertúlias precisamente àqueles encontros. Essas tertúlias deviam-se multiplicar, mas elas não, porque as pessoas querem ver telenovelas, vejam o que é que se passa. Não, eu acho que isso está a mudar. Aliás, podemos contabilizar o número de happiness clubs que estão a surgir um pouco por todas as universidades. Os jovens juntam-se para criar os seus clubes de felicidade, não é? O congresso que vai decorrer, congresso/seminário, não é? Porque durante um dia no Oceanário, no próximo dia 4 de julho. 4 de julho, e é um evento destinado a falarmos, abordarmos, explicarmos precisamente a felicidade nas organizações em geral, não é só necessariamente nas empresas, nas instituições, é nas organizações em geral. Obviamente que é focado inicialmente para empresas, mas é aberto à sociedade civil e vai ser no Oceanário, que tem um novo auditório, passam pelas tartarugas e aproveitam, desfrutam do Oceanário, e vêm falar de como podemos promover, como podemos identificar, como podemos superar falhas de felicidade nas organizações, a todos os níveis, que pode ser na reunião de condóminos, na tertúlia sobre qualquer coisa, ou na nossa empresa real e concreta. Toda esta organização, sou eu que estou aqui a falar dela e não a Fernanda, porque a entrada é paga, custa 15 euros, mas é na totalidade a favor da Fundação do Gil. E por isso nós obviamente ficamos muito felizes por poder ajudar a promover. Temos trabalhado muito com o Sérgio Almeida, que vai ser o principal orador desta conferência, e ele tem-nos trazido muito parcerias que nos trazem várias felicidades e de várias outras pessoas empenhadas em provocar pequenas ou grandes felicidades, ou eventualmente ser um elo nesta engrenagem. Eu acho que a felicidade também, não posso falar de momentos, porque senão sou chicoteada, mas temos um mail para analisar, sem ser na minha pessoa, mas obviamente que nós criamos engrenagens e podemos provocar. Eu uso muito o exemplo do Gil ser uma gota d'água e as gotas d'água todas juntas fazerem tsunamis. Obviamente que várias pessoas felizes provocam muito mais felicidade do que só a soma das parcelas, não é? É muito maior, quer dizer, 3 pessoas felizes não é felicidade vezes 3. Os momentos que eu isto vem de há pouco, não é? Os momentos têm a ver que as pessoas não passam de felizes a infelizes, as pessoas têm propensão a ser felizes e infelizes, isto é uma construção ao longo do tempo. Agora há momentos, a Fernanda há bocado estava a dizer, esta coluna torna-me infeliz. Não, torna-me insatisfeita. Portanto, insatisfação são coisas diferentes e muitas vezes estamos muito insatisfeitos com muita coisa, mas isso não nos torna infelizes logo. Aliás, é uma coisa interessante. Não, claro que sim. Que não dá para falarmos aqui, mas quando complicado. Quando nós vemos, por exemplo, a pergunta qual o seu grau de felicidade? 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010 na Europa. 2008 começou a crise, 2010 já está instalada. É incrível, porque as linhas estão coladas. 2002 em Portugal era um bocadinho mais. De resto, 2004, 2006, 2008, 2010. De resto, 2004, 2006, 2008, 2010. 2008, a média de Portugal era 6,7. Em 2010 é 6,8. Houve o euro, não se esqueça. O futebol está sempre... Não, mas é que estão a ver, é só para dizer que a vida não é chicoteada, é que estas coisas não são... A felicidade é muito mais durável no tempo, não é uma situação transitória. Muito mais durável no tempo. Portanto, é uma questão portuguesa, é o que estamos a chamar ao semântica. É semântica. Mas esta é uma forma de científica e a operacionalização dos conceitos é importante, não é? A própria definição de felicidade, definir o que e há várias, não é? E depende dos investigadores, dos modelos, eu não gosto muito do termo felicidade, eu acho que o termo felicidade designa uma coisa que cientificamente se chama bem-estar subjetivo. Portanto, agora, eu lembro-me quando estava a fazer o meu trabalho, etc., e havia um amigo meu, que é o Barata Moura, que eu queria chamar valores e bem-estar subjetivo.
E ele, dedo em risco, dizia, não, tem que ser valores e felicidade, porque ninguém sabe o que é bem-estar subjetivo. Ele tinha alguma Sim, razão. chamasse borboletas no estômago também dizia a mesma coisa e no entanto... Exatamente. Estava a falar de Quando nós paixão. entramos dentro das palavras, não é? E dos O conceitos. que é que elas querem não é? dizer, exatamente. Quando percebemos, Daí a por importância, por exemplo, exemplo, a programação neurolinguística, para desatarmos todos a ser mais felizes até à medida que vamos falando, não é? Exato. Esta questão, aliás, Helena, é muito abordada aqui no seu livro, porque tem a ver, por exemplo, com... é algo que me diz, acredito, não vinha marcado, mas abri logo na importância das narrativas. Eu, qual contadora de histórias, não é? Da Fundação, esta questão das narrativas em resposta ao humor e ao bem-estar que as pessoas provocam, e é engraçado que olhei aqui para uma nota que se o Heitor Lourenço nos estivesse a ver, ele hoje não está porque está em ensaios, um pincel que não apaga as tristezas, mas que as torna coloridas. Isto é a história da Dona Esperança, não é? São as histórias da Dona Esperança do Heitor Lourenço. Estas brincadeiras que nós levamos a ambientes hospitalares, eu acredito que aí é o meu grande objetivo. Naquela hora, aquelas crianças são felizes, porque se esquecem que estão no hospital e porque com pincéis, com marionetas... Não são só as crianças. Sim, era o que eu ia dizer. Os estímulos emocionais em hospital têm 3 impactos diferentes. Eventualmente 4, mas têm 3 impactos. Tem um impacto direto que provocamos nas crianças, que obviamente durante o tempo daquele ateliê renovam e saem dali. Depois temos os profissionais, os técnicos hospitalares, que não só estão aliviados, porque durante aquele tempo, de facto, a criança está desfocada do seu horror, da sua dor, do seu xixi, da sua comichão, do seu não querer estar ali. E depois, finalmente, e last but not least, os pais. Porque eu dou este exemplo muitas vezes quando estou a falar a alguém pela primeira vez do Dia do Gelo nos hospitais, que pode ser só o primeiro momento num mês em que os pais viram o seu filho sorrir. E isso é fundamental para o bem-estar daqueles pais, para a coragem daqueles pais, para o ganhar alento para mais uma semana de hospitalização. Sabes, Margarida, falamos muito das crianças, e as crianças são de facto centrais e tão importantes quanto, mas esquecemos muito os adultos nestas questões. E os adultos são, de facto, em termos de utilizadores, o maior número de habitantes dos hospitais. Claro, porque normalmente por cada criança há um pai e uma mãe, mais os avós, e mais os tios. Quando eu me propus fazer esta implementação e decidi ser num serviço de adultos, foi exatamente para mostrar e desmistificar que estas questões não são só com as crianças, e que não são só as crianças que valorizam este tipo de intervenções nos serviços. Sim. E foi muito, muito curioso, e vou-vos contar só um pequenino resultado. Esta intervenção, quer com as pessoas, quer com as famílias, como pode ser benéfica e como pode ter impacto depois na utilização dos serviços. O nome das enfermarias deixou de ser... as enfermarias deixaram de ter só número. Exato. Número 1, número 2. E passaram a ter nomes humorosos. Na altura, nomes escolhidos pela equipa de co-investigadores, que eram todos os enfermeiros do serviço e doentes. E ficaram, sei lá, um dos nomes, por exemplo, na altura estava a novela da Floribela, e um dos nomes era as Floribelas. E a dada altura, os familiares entravam no serviço e não pediam para falar com... Olha, eu queria ver o meu familiar que estava na cama 1. Não. Olha, eu quero ver o meu familiar que está na enfermaria das Floribelas. E isto... é um exemplo mínimo, mas é um exemplo que faz toda a diferença, porque é uma humanitude, é um olhar tão diferente sobre um serviço. Todas as pessoas, os enfermeiros eram pessoas muito sorridentes, os doentes estavam sorridentes, a equipa médica e auxiliares também. Tem inclusive alguns dados sobre os paliativos, não é? Que é uma área ainda mais específica. Digamos. Embora haja uma curiosidade e que é preciso ressaltar. O humor não é assim uma panaceia para todos os males. Claro. Senão vinham frasquinhos de 5 litros. E era fantástico. Também algumas pessoas precisavam de beber uns litros. Mas, independentemente da cura. Exatamente. Bebam bastante. Mas... que se não sendo uma panaceia para todos os males, é importante ressalvar nessas situações, quer em cuidados paliativos, quer em situações de grande crise, como por exemplo em situações de emergência, às vezes pode parecer tonto a utilização do humor assim a priori e a primeiro plano. Mas isto porque não conhecemos a pessoa com quem estamos, ou podemos não conhecer. Enquanto não conhecemos a pessoa, o tipo de humor que ela aprecia, em que medida é que o aprecia e em que momentos, é um bocadinho às vezes absurdo, ainda que saibamos
que aquela intervenção ou que a utilização do humor com aquela pessoa lhe pode trazer maior bem-estar e maior felicidade. Às vezes é preciso deixar vir dela própria. E em cuidados paliativos é muito necessário deixar que seja a pessoa a lançar a primeira pedra e a abrir, a quebrar o gelo. E depois, a partir daí, o caminho é quase livre. É uma questão de, como eu digo, no fim, se a Fernanda vir a um pequenino, é mesmo o caso no fim do livro, conselho, aquele exercício da conquista da raposa, não é? Um exercício de como utilizar o humor, um bocadinho do sorrir, o olhar, o conectar o olhar, depois o parar, o ouvir, usar a sensibilidade e avaliar o efeito. É um bocadinho estas etapas que nos permitem perceber em que medida eu fui ou não útil. Porque este limiar entre o humor e a ironia, se eu não tiver muito cuidado, em vez pode ser mal interpretado, e em vez de fazer bem, faço mal. Exatamente. E este limiar é muito tenue. E é curioso, porque se eu fizesse aqui quase uma estatística verdadeira do que dizem, por exemplo, os voluntários em relação à felicidade, sabem que são felizes porque estão a servir. A servir no duplo sentido, servir a alguém e servir para alguma coisa. Mas isto tem a ver com uma das dimensões da felicidade, não é? Que é a utilidade da nossa vida, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Não sou um balão que um dia vai, não é? Apesar de eu gostar muito dos balões da sua capa. Eu tenho uma amiga psicóloga que me desafiou agora a traçarmos o perfil do voluntário. Precisamente. E não queremos só dados estatísticos, nós temos dados estatísticos também no Inquérito Social Europeu, pessoas que fazem voluntariado e quem eles são, mas queremos mesmo testemunhos. Depois ainda vamos, se calhar, encontrar-nos. Que é precisamente mostrar essa dimensão. Se quiser, olha que eu tenho... Exatamente. Uns milhões. Tenho uns milhões para lhe apresentar, se quiser. Nós já fizemos todos voluntários felizes. Pegámos no modelo das virtudes e das forças sociais. Exatamente, para perceber quais são daquelas 24, aquelas que parecem emergir quando se faz voluntariado ou estar presente nas pessoas que têm esta vontade de dádiva. Mas isto cruza-se aqui com os momentos e com o sentido... E com a solidariedade, no fundo, não é? Porque tem a ver, de facto, com esta ideia de que a definição de felicidade pode integrar um conjunto de fatores que passam pela importância dos momentos e do hedonismo e do prazer e das emoções positivas que são transitórias, mas que passam pela necessidade de termos vidas com algum comprometimento e envolvimento em que, de alguma maneira, pomos aquilo em que somos bons em ação. Depois, uma vida em que existem relações positivas e, portanto, de novo, aqui o social e o elemento das relações interpessoais como vital para estarmos felizes. Uma vida com sucessos, sejam eles quais forem, mas em que atingimos as nossas metas. Exatamente, porque não é sucesso a qualquer preço. É o sucesso que nós estabelecemos, as nossas metas. Exatamente. Não é o sucesso que se vende nas televisões. Mas o último elemento que é fazer sentido e haver coerência e um comportamento ético na maneira de estar na vida. Lipovetsky, que dizem que é um pessimista, tem um livro que se chama Felicidade Paradoxal, não é? Na prática, a tese dele é que nós somos felizes com o ser, não é com o ter. Exato. Não falamos aqui... A era do vazio. Exatamente. Essa era a grande tese, era do vazio. Somos felizes com o ser. Faltou aqui um tópico que me parecia importante. Eu quase que adivinhava que não ia ser... Apesar de estarmos à mesa, não ia ser trazido para a mesa, que é a comida. E por isso mesmo, exatamente, o chocolate. Mas, Helena, vou-lhe dar uma notícia. Não é só o chocolate. Não, o grão de bico, liberta serotonina. Eu nunca imaginaria. Ainda bem que temos exatamente, ainda bem que temos a Associação Portuguesa dos Nutricionistas para falarmos sobre isto. O chocolate não engorda, nós é que engordamos. Ainda bem. Vamos ouvir a opinião da APN. Comer é para muitos um dos melhores prazeres da vida, mas a satisfação vai muito além do sabor do seu doce preferido. Está comprovado que há alimentos com propriedades capazes de provocar sensação de bem-estar. E nesse sentido, quando nós comemos esse alimento, vamos ter, por exemplo, mais serotonina, e essa serotonina tem esse efeito que é antidepressivo. Portanto, nós acabamos por, quer do ponto de vista mais afetivo, mais emocional, mais das nossas tradições, mais das nossas lembranças afetivas, associar determinados alimentos a sensações prazerosas, isto por um lado. Por outro lado, há uma biologia de base que nos faz ir por aí também. Com o grão de bico, a produção de serotonina ganha um impulso adicional, já que este alimento é rico em triptofano, um nutriente que pode encontrar no chocolate e na aveia e que é responsável pelo bom humor. E é terrivelmente complicado pedir a alguém que deixe de comer ou que coma muito menos vezes
um alimento de que gosta muito. E aqui, o ser melhor para a saúde quer dizer o quê? De facto, do ponto de vista do controle do açúcar no sangue, é positivo reduzir o consumo de alimentos açucarados. Mas do ponto de vista do prazer, da felicidade, pode não ser tão bom. Quando os meus doentes me perguntam, bom, e quais é que são os alimentos proibidos? Não há propriamente alimentos proibidos. Há aqueles que têm que fazer parte da base da alimentação e que sustentam depois os excessos, as exceções, aqueles momentos pontuais em que, como eu às vezes digo, não faz muito bem ao corpo, mas faz muito bem ao espírito. Homens e mulheres não convivem da mesma forma perante um excesso alimentar. E são evidentes as diferenças de género no processo de lidar com a comida. Não há tanta pressão social para um homem magro como há para uma mulher magra. E, eventualmente, a vivência com o corpo e esta ligação que existe entre o corpo que eu tenho, o peso a mais ou o peso a menos que eu tenho e a alimentação é óbvia para todos nós, um pouco mediada por fazer ou não fazer atividade física, mas há aqui esta relação muito próxima. E, de facto, as mulheres parecem conviver muito pior com os excessos do que os homens. As mulheres parecem sentir-se muito mais culpadas e muito mais tristes quando cometem um excesso alimentar do que os homens. E isso terá aqui algum espectro de pressão social. Para quem quer fugir às tentações que arruinam um plano alimentar, talvez seja importante tomar nota de outros alimentos que o vão ajudar a sorrir. O salmão, além de ser uma arma contra o colesterol, por ser rico em ômega 3, aumenta a eficiência dos receptores de serotonina no cérebro. Por outro lado, os frutos do mar ajudam no combate à depressão. São ricos em selênio e ajudam no combate à fadiga e às dores musculares. Lembrar-se-á certamente de como o desenho animado Popeye revitalizava as energias com uma dose de espinafres. A verdade é que este alimento rico em potássio e ácido fólico é uma ajuda para afastar sentimentos depressivos. Pena, de vez em quando já não vemos Popeye o Marinheiro mais vezes para convencer os nossos pequeninos a comer os famosos espinafres. Já voltamos ao nosso tema principal. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas ajuda. E por isso mesmo é que hoje vamos conversar com o vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para falar da campanha Há Mais em Jogo. Há mais em jogo quando os portugueses apostam nos jogos da Santa Casa. Vamos saber porquê. Fernando Paes Afonso, muito boa tarde e obrigada por estar hoje aqui connosco. Há Mais em Jogo, uma campanha apresentada recentemente. O objetivo é mesmo perceber que quando apostamos não estamos apenas a tentar, obviamente, ganhar uma pequena fortuna, mas estamos a ajudar o próximo. É essa a ideia. No fundo, os jogos explorados pela Santa Casa têm essa característica especial. Tudo o que os portugueses gastam em jogo é-lhes devolvido ou através de prémios ou através do financiamento das políticas sociais. Exatamente. E que tipo de políticas sociais é que estão a ser neste momento financiadas pelos Jogos da Santa Casa? Fundamentalmente todas as que neste momento têm uma especial relevância para atenuar a situação difícil que o país atravessa e, portanto, são fundamentalmente políticas na área da segurança social e da saúde. Também, pelo que vejo nesta imagem, o empreendedorismo tem vindo a ser também um setor no qual a Santa Casa tem vindo a apostar. Gosto desta frase, quando o destino me bateu à porta eu não abri as portas da minha empresa, não é? Portanto, estamos aqui a incentivar também o empreendedorismo. É uma forma de, digamos, dizer que a vida é difícil, é um facto que nós temos que aceitar e que nos esquecemos. E, portanto, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, é possível ultrapassar essas dificuldades. Naturalmente, às vezes, é uma condição necessária, mas não é suficiente. E, portanto, por exemplo, o microcrédito é uma maneira de dar essa suficiência à condição necessária, que é a vontade de trabalhar, a vontade de ultrapassar as dificuldades. E é curioso, porque se tem vindo a sentir que a crise afeta o volume de receitas do jogo ou pelo contrário? Eu diria que globalmente sim. Mas as receitas dos jogos da Santa Casa aumentaram significativamente, na ordem dos 20%. E os estudos que nós temos
explicam que o resultado este resultado decorre do afastamento de outro tipo de jogos, portanto, portugueses que jogavam noutro tipo de jogos, noutro tipo de operadores, e que vieram a engrossar, digamos, o número dos apostadores dos jogos da Santa Casa. Portanto, empreendedorismo, apoio à educação, apoio ao desporto, por alguma razão também. Pessoas como o Nelson Évora estão neste momento como quase embaixadores desta nova campanha. Também a proteção civil. Portanto, no fundo, dizer às pessoas que, obviamente, cada moeda que estão a investir, estão realmente a investir em Portugal. Sem dúvida. É evidente que a grande motivação do jogo, sejamos claros, é ganhar. Quem joga para ganhar. Claro que sim. Mas se não ganhar, ganham ou outros portugueses, ou aqueles que não jogando são ajudados, são apoiados nas suas dificuldades pelos resultados da exploração dos jogos. Falamos de Nelson Évora, mas há outras figuras também mais ou menos mediáticas ao longo desta campanha. É o caso do atleta paralímpico Alberto Batista, que de uma maneira ou de outra receberam apoio médico dos hospitais da Santa Casa, não é verdade? É verdade, mas o objetivo, digamos, e a participação destas pessoas que são conhecidas na nossa campanha é para subscrever um pouco aquilo que queremos transmitir. É que o Nelson Évora teve dificuldades, lesionou-se, mas foi à luta, não desistiu. O Alberto teve dificuldades desde miúdo, não desistiu e é hoje um campeão. E eu acho que todos nós... podemos ser campeões. Todos nós podemos ser campeões. E não temos de estar à espera só dos 11. Eu espero que os 11 tenham uma brilhante carreira, cheguem ao final, mas eu acho que temos que acreditar primeiro também em nós, não é? Exatamente. E eu acho que nós temos que acreditar e nós acreditamos que é possível. Sem dúvida. Fernando Paes Afonso, muito obrigada por ter vindo partilhar connosco esta campanha. A campanha está aí, chama-se Há Mais em Jogo, porque de facto, de cada vez que investe uma moeda num jogo da Santa Casa, está não apenas a potenciar a sua conta bancária, a aumentar imenso, mas sem dúvida a ajudar todas estas causas sociais que hoje o vice-provedor da Santa Casa Misericórdia de Lisboa nos veio falar. Fernando Paes Afonso, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado, e nós temos mais parceiros na sociedade civil que diariamente nos deixam aqui algumas notas de agenda. A exposição O Chá de Oriente para o Ocidente mostra como esta bebida desempenha um papel importante no desenvolvimento e nas trocas culturais entre as diferentes civilizações. São 250 peças de porcelana, prataria, pintura, escultura e mobiliário que podem ser vistas até o dia 13 de janeiro no Museu do Oriente. A Fundação Eugênio de Almeida promove a formação Como acelerar a inovação social nas organizações. O objetivo é dotar as organizações do terceiro setor de soluções sustentáveis e criativas. A workshop decorre no dia 21 de junho no Fórum Eugênio de Almeida, em Évora. Ampulheta de Mim é uma exposição que revela várias facetas do trabalho do escultor José Aurélio. São 74 obras singulares que também comemoram os 74 anos do autor. O evento está patente na Sociedade Nacional de Belas Artes até 30 de junho. A exposição Fábulas Contadas, Almada e Bordalo é uma mostra de ilustração que reúne 54 desenhos de tinta da China sobre papel, feitas por Almada Negreiros, e uma série de peças produzidas na Fábrica de Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro. O evento decorre até 8 de julho no Fórum Eugênio de Almeida, em Évora. Estamos hoje a falar sobre felicidade e a tentar medir a felicidade. Disse há pouco que tínhamos também uma telespectadora que falava dos as eternas lentes mais negras que o português está habituado a focar. É sempre o fado, sempre aquela tristeza, a nossa nostalgia. Eu vou encontrar aqui o comentário da Ana Andrade. Será que os óculos tendencialmente negros dos portugueses para avaliar a realidade, as nossas raízes do o destino, o fado, etc., é tudo inevitável, o passado é que é bom, também entram em jogo na nossa avaliação da felicidade e, em consequência, puxam para baixo estes valores, mas, na verdade, a realidade pode ser outra e até a avaliação subjetiva pode ser, na verdade, outra, tal como não admitimos elogios verbalmente, mas, na verdade, acreditamos neles. Contribuirão muito para o meu PIF se discutirem esta questão. Pronto, Ana, hoje o seu PIF vai aumentar, porque isto não...
às vezes não é? Eu lembro-me sempre, e eu comecei com esta brincadeira com a Margarida, que eu sei que já não levas a mal, mas esta brincadeira da senhora felicidade, ela uma vez teve a coragem de dizer esta frase que eu depois repliquei, que é, há pessoas que não percebem, que até sentem uma certa, eu não vou dizer ódio, porque é uma palavra dificílima. Não, mas sentem horror e sentem-se mal com a felicidade dos outros, não é? E eu, às vezes, até tenho dificuldade em admitir que sou feliz, porque à minha volta olham para mim quase com desconfiança. Mas estás feliz porquê? Não é? Porquê? Porque estes óculos negativos, não é? Eu lembro-me sempre daquele telefonema, não é? Que uma vez aconteceu com o meu irmão, não é? E telefone-lhe, está tudo bem, está tudo ótimo. E do outro lado, não precisas ser tão otimista. Pois, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Eu tenho trabalhado com a minha equipe numa hipótese cultural, não é? Me apaixona muito porque é que nós culturalmente, sempre que entramos em estudos internacionais, precisamos de dizer que estamos mal. Temos tendencialmente sempre a necessidade de mostrar o nosso pessimismo em relação ao futuro. Portanto, isto tem vindo a ser documentado nos estudos, enfim, europeus, mundiais, em que vamos participando. E tem-me acontecido que alguns dos investigadores que estão por trás desses estudos, o caso do Nick Marks da New Economics Foundation, que esteve aqui connosco também em Portugal, a nosso convite, de repente dizia, mas o que eu vejo em Portugal, quando estou aqui, não corresponde aos dados que eu tenho. Não é? E nós temos tentado perceber algumas questões culturais e gosto especialmente de uma hipótese, é uma hipótese teórica, mas que aquilo que explica estes resultados tem a ver não com o século XIX, mas com o século XVIII em Portugal. Nomeadamente com o terremoto de Lisboa. Há uma filósofa norte-americana, a Susan Hyman, que escreveu um livro sobre as raízes do mal no mundo ocidental e que diz que as 3 cidades do mal são Auschwitz, Hiroshima e Lisboa. Nós mandámos imediatamente ver o livro, aliás, vinha a recensão sobre o livro vinha com uma fotografia das ruínas do Carmo, e a hipótese que ela coloca e que defende de uma forma muito clara em muitas páginas do livro é que o terremoto de Lisboa foi o fim do otimismo na cultura ocidental. E rebate com muitos dados, nomeadamente na área da filosofia, dizendo que, por exemplo, Rousseau, Voltaire, que andavam a escrever sobre o melhor dos mundos possíveis, completamente mudam o seu discurso a seguir ao terremoto de Lisboa, que teve um valor muito próximo do Japão, do último do Japão, e que acontece num momento particular do ponto de vista da história, porque no dia 1 de novembro as pessoas estavam nas igrejas e, portanto, põe em causa toda uma discussão sobre o sentido da vida, o destino, o papel de Deus, o castigo. Nós estávamos a trazer, exatamente, estávamos a trazer na altura a escravizar, tínhamos territórios, estávamos a trazer, por exemplo, do Brasil 3 toneladas de ouro por ano, e, portanto, estávamos no nosso auge. E algumas coisas que hoje ainda ouvimos, as pessoas a dizerem, até estou numa fase boa agora, portanto é melhor preparar-me. Exato. Vai acontecer alguma coisa de mal, não é? Portanto, possivelmente, se calhar não passaram muitas gerações do ponto de vista efetivo, não é? Desde o terremoto, alguma coisa ficou. Se isto marcou tanto a cultura ocidental, quanto mais terá marcado a nossa identidade, a nossa forma de olhar a experiência humana. Claro. E de nos relacionarmos com uma determinada forma de destino. Sim, mas tendo em conta a quantidade de, infelizmente, desastres naturais que continuam a acontecer, desastres civis que continuam a acontecer e o mediatismo... E o acelerar da comunicação, exatamente. Não é? O mediatismo, tudo isso tem, não é? Helena, já há uma tentativa de resposta para esses dados. Por exemplo, quando nós comparamos uma coisa para compreender a nossa idiosincrasia da resposta, que é o clima religioso. Eu chamo clima religioso porque não quero falar em religião, não tem nada com a religião, mas é o peso da religião e da tradição judaico-cristã, que é quem está muito bem não deve mostrar aos outros que estão piores, coitadinhos, porque isso será mau. Portanto, o conformismo social, aquela coisa horrível para mim, que é horrível, que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que rico no reino dos céus. Mais uma vez, uma perspectiva conformista, o pobretos e alegretes, é isso. Portanto, não podemos alardear. Tem a ver com essa moral, essa tradição da moral judaico-cristã.
Mas é mais difícil então de comparar resultados com outros países que Mas têm quando nós mesmo comparamos, tipo de... porque eu depois comparo, vamos ver os países onde as pessoas se declaram católicas, praticantes, etc. E conseguimos encontrar uma medida que é o clima que eu chamei clima religioso, e que são os países, era Israel, que fazia parte deste grupo, era a Grécia, Portugal, Polónia, a Irlanda, onde efetivamente os níveis vão sempre pelo meio das escalas, não são níveis extremos. Por exemplo, uma das coisas que nos marca muito a nossa resposta... Fico muito infeliz, mas temos que ir embora. Pronto, Termine, é só um ponto da escala que eu não concordo nem discordo, que é uma resposta típica das nossas escalas. Claro. E que neste momento há um movimento a tentar acabar com essa categoria, porque ela está a enviesar todos os resultados. Claro. Meus senhores, muito obrigada. Com a grande pena minha, não vamos ter mais tempo. Sei que daqui a cerca de 2 semanas vamos voltar a falar de coisas que nos deixam felizes, nomeadamente o humor, espreitando já aquilo que vai ser o Congresso do Riso, onde a Helena vai estar também presente. Muito obrigada. Continuação de muita felicidade. Aliás, citando o nosso querido Raul Sonado, façam o favor de ser felizes. Nós voltamos segunda-feira, depois de um excelente fim de semana, certamente, para falar sobre design inclusivo. Aqui está um tema que me deixa muito feliz. Bom fim de semana. Até já.